Fala, meus amigos e minhas amigas. Após o presidente da República Jair Bolsonaro protagonizar mais uma cena grotesca, chamando Genivaldo dos Santos, aquele que foi assassinado no Sergipe por policiais rodoviários federais, de bandido, porque o Bolsonaro, ao responder uma pergunta, olhou para o repórter, ou foi para uma repórter e disse: vocês são a favor da bandidagem, vocês sim, sempre ficam a favor da bandidagem. Em outras palavras, chamou o cidadão que foi executado, que foi morto, que foi assassinado, o senhor Genivaldo dos Santos, de bandido. E o único problema dele, ele tinha problema de saúde. Problema de saúde, não é? Na ficha dele limpa. Tanto é que eu vi a advogada dizer: por que é que ainda não houve a prisão? Isso saiu no jornal hoje da Globo. Por que ainda não ocorreu a prisão temporária desses policiais rodoviários federais? Por quê? Qual é a resposta que vocês têm da sociedade diante das provas, diante de tudo que está ali mostrado? Houve uma pergunta muito forte da advogada e os repórteres ficaram calados, silenciados. Porque o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu a prisão temporária desses agentes. Então o que foi que ocorreu? A crise foi tanta, foi tamanha, que por meio de publicações no Diário Oficial da União, assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, houve a exoneração do diretor executivo e do diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. 2 diretores da PRF demitidos após o caso Genivaldo dos Santos e também após a chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Que até o Queiroz veio com onda. Até aquele Ricardo Salles também, que fez um dos posts mais nojentos que alguém pode ler, né? Fazendo uma alusão a Ibope, que é aquele instituto que agora é IPEC, Ibope, que é o Batalhão de Operação de Polícias Especiais do Rio de Janeiro, né? Diferença do Ibope pro BOPE, jogou política no meio, colocou o Lula no meio, enfim. Nessa situação que ocorreu na Vila Cruzeiro, que o Lula estava perdendo eleitores, né? Quer dizer, é um pessoal de dar nojo. Esse pessoal precisa ser retirado do poder o mais rapidamente possível. Eles não têm coração, eles não têm nenhum tipo de sensibilidade. A única sensibilidade que eles têm é para com o presidente deles, para defender o presidente deles e as falcatruas desse governo. Cadê que o senhor Ricardo Salles falou da corrupção no MEC? Eu desafio o senhor, fale da corrupção no MEC. Fale da corrupção nos gabinetes de Flávio, de Carlos Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro. Explique para a sociedade, a filha do Queiroz, empregada sem trabalhar no gabinete de Bolsonaro. Explique o escândalo do Laranjal. Explique o escândalo das vacinas que a CPI da Covid trouxe à luz. O senhor não explica, o senhor nem fala, né? Por que será que o senhor fica apenas indignado do outro lado e não olha para o próprio rabo? Pro rabo do Bolsonaro. Quando eu falo pro próprio rabo, porque o senhor foi ministro do meio ambiente e foi o pior da história. O pior da história. E saiu de lá corrido, chutado, né? Porque a Polícia Federal estava em cima. Nós vimos a operação da PF. E o senhor foi aconselhado a deixar o cargo. Essa é que é a verdade. Então vamos aqui. Voltando à exoneração, perdoe minha indignação, porque eu fico revoltado com tanta safadeza e baixaria desses bolsonaristas nas redes sociais. Falando de vidas, falando de mortes, e brincando e ainda gozando e misturando operação de polícia com política. É isso que nós não devemos aceitar. Já chega desse discurso nojento de extrema-direita, e a extrema-direita sendo derrotada, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar nesse país. Muita coisa, muita safadeza vai acabar nesse país. Muita safadeza. Então vamos aqui. Foram exonerados Jean Coelho e Alan da Mota Rebelo. Eles eram subordinados ao diretor-geral Suvinei Vasquez, ou Vasquez, que permanece no cargo. Nenhuma justificativa foi apresentada pelo governo para as demissões. Aí o presidente da República vai: vocês ficam a favor da bandidagem. Acabando com o rapaz. O cara perdeu a vida. O cara foi morto e ainda depois de morto o presidente da República veio chamar ele de bandido ou sugerir que ele é um bandido. Como é que fica a família de um cidadão desse?
Como é que fica a esposa? Como é que fica um filho? Como é que fica um pai? Como é que fica um primo, um irmão? É muita crueldade, amigos. É muita crueldade. Eu não entendo como um cristão de verdade vota no Bolsonaro. Não consigo compreender, sinceramente. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. Quai, seu app de vídeos curtos.